Fala galera, jogo importante, eu de volta ao YouTube, trazendo vídeos novamente ao YouTube para deixar vocês informados e cada vez mais junto com a gente. Se inscreve no canal, curte o vídeo e vambora porque é o Inter. Hoje o Inter joga uma partida importante diante do Corinthians, mas com um time totalmente reserva. Cara, eu entendo a questão de botar um time totalmente reserva porque tem um jogo muito importante terça-feira, diante do River, onde o Inter precisa reverter a derrota que teve na Argentina. Mas eu me preocupo também com essa questão, porque o Campeonato Brasileiro é importante. A nossa posição no Campeonato Brasileiro não é boa. A gente está do meio para trás na tabela, a gente está em 12º, e se perder pode se complicar um pouco mais. Mas também desgastar jogadores hoje para jogar terça complica. Mas vamos preocupar no Brasileiro, hoje é o Corinthians, que vem completo. Domingo que vem é o Botafogo, no Rio, outro jogo difícil. O meu medo é que o Inter comece a ficar para trás no Campeonato Brasileiro. E isso pode causar problemas para o Internacional. Num pior cenário, imagina o Inter eliminado da Libertadores e sem chance alguma no Brasileiro, fazendo praticamente 3 meses de partidas amistosas para lutar, para fugir do rebaixamento, chegar aos 45 pontos. Não é um cenário que a gente gosta e nem imagino que seja assim daqui por diante. Por isso que é importante o Inter vencer o Corinthians hoje. Voltar a vencer, porque o Inter não vence há muitas partidas no Brasileiro, já perdeu na Libertadores. O Inter de Eduardo Cudê ainda não venceu. Então isso preocupa, e preocupa muito. Então é um jogo importante para o Internacional, mas nunca esquecendo do River. Tu viu como está vinculado uma coisa na nossa cabeça? A gente fala do Brasileiro, mas pensa no River. O River. É o tempo todo o River Plate. Para essa partida de hoje, que é importante vencer, o Cudê vai dar minutagem para jogadores que ele falou na última coletiva que precisam de minutagem, que é o Maurício, o Pedro Henrique, o próprio Bruno Henrique. São jogadores que são importantes no Internacional e podem ser importantes na caminhada da Libertadores já na terça-feira. Eu mexeria no time para terça-feira com toda certeza, mas vamos falar em hoje. Para de falar de Libertadores, Jair. Rocher no gol. Igor Gomes, porque o Rômulo tá lesionado, tá? Ele tem treinado de lateral direita com o Eduardo Cudê, mas está lesionado para por cerca de 3 semanas. Vitão e Nico Hernandes dando um descanso para Gabriel Mercado, que precisa. E Carlos Depena improvisado na lateral esquerda, tá? Em função da lesão de Tauan Lara. Um meio-campo que eu gosto um pouco mais da abertura dele. A gente joga com o Johnny e tá indo muito bem no time titular. Mas eu curto a ideia de Gabriel como primeiro volante. Dá uma consistência defensiva. Gabriel é o cão de caça do Internacional. Esse jogador, para mim, deveria ser titular do Inter. Ele encaixar Johnny na linha de 3 no meio campo que ele faz. E na linha de 3 ele tem Matheus Dias hoje, Bruno Henrique e Maurício voltando. Maurício, para mim, é um titularíssimo Internacional, um jogador muito importante. Eu jogaria, já falo como eu jogaria terça. E na frente, Pedro Henrique e Luiz Adriano. Cara, eu gostaria de ver Maurício no time, naquela linha de 3. Para mim, a linha de 3 é bem simples. Eu faria um meio-campo com Gabriel terça-feira. Gabriel, Johnny, Arangues e o jogador Alan Patrick, tinha me fugido do nome. E na frente eu botaria o Maurício junto com o Ener Valencia. Já, mas por que não o Pedro Henrique? Cara, o Maurício é um meia mais avançado. Ele tem essa característica de chegar perto da área, de arriscar de fora da área, de chute, de infiltração. Ele é rápido e ele tem um contra um. Então eu gostaria de ver Maurício no time terça-feira. Mas isso é uma decisão do Eduardo Cudê. Eu não acredito que ele mude muito o time que perdeu a primeira partida. Acho que não deve ter modificações importantes. Mas voltando de novo ao Corinthians, porque é o nosso foco hoje, o Inter precisa vencer o Corinthians. O Inter precisa voltar a vencer. O Inter não vence há muitas partidas, desde Mano Menezes, agora com o Eduardo Cudê. Então, para se colocar numa situação um pouco melhor da tabela, seria importante uma vitória. Para criar um clima melhor para terça-feira, seria importante uma vitória. Viu que tudo está vinculado à terça-feira ainda? E então, cara, vamos, Inter, vamos para cima hoje do Corinthians, respeitando a camisa do Corinthians, mas nós temos ganhado do Corinthians. Inter e Corinthians empatam muito, fazem sempre jogos de muitos gols. E, desculpa, é importante o Inter também fazer gols. O Inter que faz poucos gols e sofre gols. Isso vai ser importante
lá na terça-feira. Mas sobre terça a gente vai falar depois. Amanhã eu volto com um vídeo analisando o jogo de hoje diante do Corinthians e trocando uma ideia mais forte com vocês nessa questão de Libertadores, porque depois de hoje tudo é Libertadores e que a gente tenha uma vitória importante hoje, um clima favorável para terça-feira e o Inter consiga de fato deslanchar no ano, porque isso ainda não aconteceu. O Inter entrega um futebol muito pobre no ano de 2023. A gente esperava muito mais do Internacional, visto o que aconteceu em 2022. Valeu, galera! Grande abraço! Tô de volta aqui. Vem comigo!